Flávio Bolsonaro fora das eleições do Rio de Janeiro. Seja o próprio Jair comentou, falou abertamente que ele não queria o Flávio candidato a prefeito da cidade, e o próprio Flávio confirmou que não será em 2024 candidato a prefeito. Estamos muito tristes aqui, disparando fogos, porque o Flávio aparecia em todas as pesquisas com uma fortíssima rejeição, inclusive em um percentual de votos que não era nem competitivo com o do Eduardo Paes. E como nós somos muito críticos também aqui à prefeitura do Eduardo, trazemos várias gestões, às vezes alguns elogios e reconhecimentos também, mas fazemos muitas críticas, é importante, na minha visão, que o eleitor tenha boas opções em 2024, boas alternativas, de pessoa que entende de gestão, que entende da cidade, e não que passou os últimos anos do mandato 100% focado em Brasília, na disputa nacional e em coisinhas, comezinhas do dia a dia familiar deles. Ao mesmo tempo que ele tinha uma alta rejeição, também tinha uma porcentagem de adeptos, né, aquela massa bolsonarista que apoia ex-presidente e seus filhos, assim, sempre, em qualquer situação, incondicionalmente, então que garantiria ele ir para um segundo turno. Então seria praticamente uma disputa aí garantida entre Eduardo Paes e Flávio Bolsonaro, com muita chance de dar Eduardo Paes no final. Então acho que sem Flávio Bolsonaro na disputa, eu acho que abre um pouco aí o leque de opções, a gente consegue enxergar mais alternativas e mais possibilidades. Eu acho que isso pode ser importante. Certo. Inclusive saiu até uma matéria na imprensa dizendo que isso ligou o alerta na campanha do Eduardo Paes, porque ele vinha desenhando uma estratégia que seria para enfrentar o Flávio, que na visão dele é isso, iria para o segundo turno e seria uma eleição muito tranquila, porque diferentes candidatos anteriores que dificultaram a vida dele, que ele teve receio, como o Witzel, que ganhou muito com aquela marca do juiz, em 2020 ele era muito preocupado com a Marta Rocha, porque era delegada. O Flávio seria muito uma disputa de bolsonarismo, de rachadinha, das discussões de que ele não conhece a cidade, ele não tem nada que o marque além do sobrenome de família Bolsonaro. O Flávio não tem grandes entregas, grandes contribuições para a cidade do Rio de Janeiro, a ponto dele ir para uma discussão com o Eduardo Paes, discutir a saúde, discutir a educação, discutir o transporte, que ele não vive. Você vai nas redes sociais dele, ele não fala sobre a cidade do Rio de Janeiro. E na minha visão, para derrotar o Eduardo Paes, tem que ser alguém que conheça a cidade do Rio de Janeiro e que tenha condições de discutir com ele esses mais diferentes assuntos. E eu minimamente não via e não vejo isso no Flávio. Para além dessa questão do Flávio Bolsonaro, da sua desistência, a gente teve também outras desistências aí no campo da direita, e o caminho tá bem aberto aí. Braga Neto e Pazuello já afirmaram agora pela imprensa que não querem ser candidatos também. Então, assim, o cenário tá bem aberto aí, principalmente na direita. A gente não sabe o que vai acontecer, mas podem surgir outras alternativas aí. Quem se analisa hoje pela direita, que sai nas notinhas, sai na imprensa, nós sabemos que quer ser, de fato, né? Porque tem uma galera dizendo que o Luizinho, que é do PP, deputado federal, quer ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O cara é de Nova Iguaçu, não é nem do Rio, né? Pazuello acabou de assumir o mandato e tem uma rejeição enorme também, super controverso, todo mundo sabe, na sua passagem pelo Ministério da Saúde, não vejo também condição dele. É o Portinho, que é senador, porque ele entrou na vaga do Harold Oliveira, que era deputado federal e foi eleito senador, veio a falecer, então o Portinho era suplente, assumiu, e o Portinho já foi secretário do Eduardo Paes, já foi secretário de governo estadual, já foi candidato a vereador, então é uma pessoa que conhece mais do Rio de Janeiro, e se você vai nas redes sociais dele, ele dá opinião sobre o Galeão, ele fala sobre habitação, ele fala sobre ordenamento da cidade. Então, independentemente de quem gosta ou não gosta, como eu tô dizendo, vale a mesma coisa do Eduardo Paes. As eleições nacionais, elas são muito polarizadas. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou de esquerda, eu sou de direita, aborto, tudo mais. Quando você vai pra eleição municipal, você tem que saber sobre os postos de saúde, os hospitais, as creches, educação, escola, quanto tá faltando de vaga, BRT, VLT, você tem que discutir esses modelos. E você é cobrado. Eu lembro muito de um debate de 2008, Eduardo Paes e Gabeira, que Eduardo Paes, por já ter sido vereador, deputado federal, secretário muito tempo, ele ia muito pra cima do Gabeira falando disso. Mas Gabeira, e o posto de saúde em Uaíba? Ele pegava vários bairros e vários nomes de postos de saúde pra fazer uma brincadeira e ironizar de que o Gabeira não conhecia a cidade do Rio. E o Gabeira, que tinha essa marca de ser um deputado federal honesto, ético e tudo mais, mas não conhecia a cidade, passava por essa dificuldade. Então, se você não entende da cidade do Rio de Janeiro, os números minimamente, você será comido vivo por aqueles que vivem o dia a dia da cidade. E aí eu acho que um diferencial do Portinho é de que, ainda que seja um mandato recente, né, ele assumiu o mandato de Senado, ele não foi originalmente eleito, pegou no meio do caminho, é uma pessoa que estuda e se dedica à cidade do Rio de Janeiro. Eu já fui a algumas instituições, ele destina emenda e tudo mais, então pelo menos eu vejo com melhores olhos, porque tem que debater a cidade do Rio. E o próprio Pedro Smith aqui comentando, ele falou: Duarte, ninguém votou no Witzel porque ele era juiz. Se eu fosse candidato do Bolsonaro, eu ganhava. Eu concordo que não é só por ser juiz, mas existia sim uma identificação muito forte
forte ali, porque não era só o bolsonarismo, inclusive. Você tinha o lavajatismo, que elegeu muitos juízes e promotores, e afins. Vai pegar a Soraya, por exemplo, a identificação dela era por ser juíza. Pega 2018, você vai ver a quantidade de juízes e membros do Ministério Público que foram eleitos. Então, já tinha aquela figura do Witzel, né? Aquele cara alto, imponente, careca, sério. E aí você soma essa figura. Você soma ele apoiando o Bolsonaro. No início da campanha, se você for procurar, Witzel, ele não entra na campanha com o apoio do Bolsonaro. Ele ficava falando do Bolsonaro, ele tinha essa identificação, né? Daquela figura durona, e falou algumas coisas, como aquela do tiro na cabecinha de bandido. Essa junção de fatores, eu concordo com você, isso, e depois, na reta final, o apoio do Flávio e o apoio do Bolsonaro, que deram a eleição a ele. Mas a figura de juiz em 2018 estava muito forte. Eu acho que foi por isso que ele conseguiu subir um percentual, entrar no radar do bolsonarismo, e aí daí ele explodir. Pegar, por exemplo, o caso do delegado de Sergipe, o Alessandro Vieira, Sim. que não é nem um cara de direita, é um cara de centro, mas conseguiu ganhar uma eleição no Sergipe do nada, porque ele era um delegado. Ele não foi nem bolsonarista na campanha de 2018. Ele simplesmente era um cara de centro, fez um discurso um pouco mais duro de combate à corrupção, de combate à bandidagem e tudo mais, era um delegado, a galera falou, cara, um delegado que já combateu o crime indo pra cima da corrupção, vamos pra cima. Mas aí depois descobriram no mandato que o cara é de centro, tá no Sim. PSDB agora. É o Contarato também no Espírito Santo. O Contarato no Espírito Santo, ele é delegado, foi eleito pelos bolsonaristas e hoje tá afiliado ao PT, né? É, ele foi pro outro lado. Então, aqui, naquela época, a galera via um juiz, via um delegado, um promotor, já tinha 50% do caminho andado. Riquelme, de rachar, o Flávio entende, trocadilhos aí. Riquelme mandou um salve Corma, salve Pedro, salve Riquelme. Analice concordando que Luizinho também não ganha. João Vitor comentou, Eduardo Paes tem seus defeitos, mas tenho medo de que quem concorre contra ele geralmente é pior ainda. A Márcia comentou, boa noite para o melhor vereador do Rio. Muito obrigado, Márcia, agradeço a gentileza. Vamos lá, Eduardo Paes não tá nem aí pra saúde, estamos sofrendo na mão dos CIGEG, saúde é um dos grandes problemas da gestão histórico, né, do Rio de Janeiro. André Gomes, o Rio precisa de gente séria e competente no executivo do Rio. E o Tom Mochan lembrando que em 2016 o Flávio chegou a desmaiar na candidatura de prefeito em pleno debate. Eu tava assistindo esse debate, inclusive, porque eu fui candidato a vereador em 2016, então tava super envolvido, acompanhei esse debate. O PSDB tinha um candidato a prefeito na época, o Osório, que é quem dá segura o braço dele, no que o Flávio bamboleia e parece que vai cair. O Osório segura o braço dele, depois vem a Jandira. O Jair Bolsonaro entra gritando, sobe no palco gritando pra Jandira, que era uma comunista, largar ele. Caramba. E a Jandira gritando, eu sou médico. Ele não é médica nada, você não trabalha há 20 anos, larga o meu filho. Suco de Rio de Janeiro. Suco de Rio de Janeiro, né? Daniel Carr. A saída do Flávio abre espaço para o campo da direita. Vai tentar, Pedro. E o Ganime. Eu comento sempre aqui de que não havendo nenhum nome, o nosso nome circulando aí em pesquisa, indo bem, a gente pode conversar sobre. Hoje a prioridade seria a disputa de vereador, mas sempre de olho que o Rio de Janeiro merece boas alternativas e, como se diz na política, a gente tem que aproveitar os vácuos. Tem vácuo, não tem ninguém para assumir aquela posição, então a gente se coloca à disposição aí. E o Ganime também, que fez uma baita votação para governador do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, também seria um excelente nome, tem que ver ele querendo se colocar à disposição, certamente é um cara que contaria com todo o nosso apoio. André Gomes, pessoal e PT não podem entrar na prefeitura. Jorge Miguel, hoje tá com muito comentário aqui, tá bem ativo. O pessoal tá interagindo. Jorge Miguel, sou seu fã, Pedro, sucesso. Muito obrigado aí, vamos trabalhar pela nossa cidade. E para fechar aqui, passar para a próxima, Maria Celi, Pedro, nosso melhor vereador do Rio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Vamos lá, vamos avançar, que hoje estamos batendo recorde de audiência aí, que tá bom. Estamos subindo.